Muito obrigado. Inicialmente, gostaria de manifestar a satisfação de poder participar desse importante encontro e agradecer a todos os palestrantes que me precederam aqui, que certamente contribuiu bastante, facilitou a minha abordagem aqui. Na CECIRME, eu trabalho subordinado ao Almirante Cunha, que fez aquela apresentação da CIRME, que é aquele modelo que existe no Brasil desde 1974 e que trata de todos os recursos do mar. Desde 2007, eu desenvolvo a parte dos projetos relacionados a recursos minerais marinhos. Como foi mencionado bastante hoje de manhã, eu rapidamente vou passar sobre, acho que todos os senhores e senhoras já conhecem, a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar. Por quê? Ela estabelece regimes jurídicos bem específicos. O Brasil tem dois grandes projetos para recursos minerais. Um nas áreas sob jurisdição nacional e outro na área internacional. Como previsto na convenção, que teve esses objetivos, estabelecer um ordenamento legal, facilitar a comunicação internacional, promover o uso pacífico dos mares, realizar pesquisas, proteger e preservar o meio ambiente, quando nós vamos para as questões das definições, nós podemos observar que o mar territorial e zona contígua, a zona econômica exclusiva, a plataforma continental, prevalecem a soberania do Estado. Ou seja, um recurso mineral que ocorre nessas regiões, o Brasil pode decidir o que vai fazer com o recurso mineral. Já quando nós vamos para a parte internacional, ela obedece a um regime jurídico específico que é chamado a área em que surge a figura da Autoridade Internacional dos Fundos Marinhos, que foi muito mencionada no dia de hoje, e também essa convenção, efetivamente, ela veio normatizar o uso dos mares e criou três entidades, que também foi mencionado: o Tribunal Internacional do Direito do Mar, a Autoridade Internacional dos Fundos Marinhos, que foi criada exclusivamente para tratar dos recursos minerais que ocorrem no solo e subsolo, nas áreas que não pertencem a nenhum Estado, mas que pertencem ao patrimônio comum da humanidade. Especificamente, então, os nossos programas ou estão dentro do REMPLAC, que área sobre jurisdição nacional, ou estão na área internacional. Quando eu vou para as áreas sobre jurisdição nacional, como eu mencionei, mar territorial, zona econômica exclusiva, plataforma continental, o Estado costeiro exerce plena soberania. Ele decide o que vai fazer. Dentro desse contexto, o REMPLAC, que é o Programa de Avaliação da Potencialidade Mineral da Plataforma Continental Jurídica Brasileira, ele vem desenvolvendo diversos projetos especificamente voltados a determinados recursos minerais, a ocorrência de determinados recursos minerais. É um projeto que é coordenado pelo Ministério de Minas e Energia. Como os senhores observaram hoje de manhã, a CIRME, onde se reúne 18 representantes de ministérios através de reuniões que ocorrem a cada 3 meses, ali são traçados e definidos quais são os projetos e qual a prioridade vai ser dada. Entre qualquer similaridade com o slide do Almirante Cunha, é porque, como eu sou bem um subordinado e tudo mais, eu aproveitei alguns slides para manter a linha, para não ter dúvida da proa, né, marinheiro que eu sou. Então, dos recursos minerais que nós pesquisamos, existem os carbonatos, com aquela aplicação que nós temos, agricultura, cosmético, nódulos polimetálicos, e a fosforita, aquele último slide, que eu mudei tanto as cores ali, mas agora ficou meio mais difícil de ver. Mas o último, fosforita, que é o importante
componente de fertilizantes, né? Nós sabemos o Brasil consome muitos recursos na importação de fertilizantes. Talvez uma alternativa para o fósforo seria essa fosforita que nós atualmente estamos estudando no litoral do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, mas que ocorre também em regiões mais rasas para o Nordeste também. Aqui, a tentativa é mostrar aos senhores que aquele projeto Gramar, que é o projeto de granulados marinhos, esse projeto é desenvolvido com várias universidades, desde o Piauí, desde a costa do Nordeste, tem aquela aplicação extremamente importante, que é a reconstrução de praias, construção civil, os carbonatos, como eu já mencionei, com grande aplicação na agricultura, cosméticos, implantes, e esse modelo também envolvendo as universidades é muito interessante. Na parte de baixo, então, o projeto fosforita, com aquelas aplicações também. No próximo slide, só os depósitos de fosforita poderiam ser uma alternativa para suprir a demanda nacional, e os nódulos polimetálicos são nódulos formados de manganês, ferro, cobre, níquel, cobalto, titânio, alumínio, ou seja, diversos recursos minerais com grande aplicação. Aí, de uma maneira muito rápida, eu passei pela parte das áreas nacionais, e agora nós vamos navegar efetivamente para o alto mar. Nós vamos navegar em direção à área internacional. O que é a área internacional? Toda aquela grande parte azul desse mapa são áreas internacionais. Aquelas áreas mais claras são áreas, são regiões que pertencem a algum estado. E é importante as duas definições. O que representa a área? A área significa o leito marinho, os fundos marinhos e seu subsolo, além dos limites dos estados. A área e seus recursos são patrimônio comum da humanidade. Então, isso foi estabelecido na Convenção das Nações Unidas. Para tomar conta disso, foi criada a Autoridade Internacional dos Fundos Marinhos. Por isso que o almirante Cunha mencionou, enfatizou esse aspecto do patrimônio comum da humanidade, que é um conceito que obriga que todos têm que tomar cuidados e medidas, principalmente relacionadas às questões ambientais, que foi objeto de uma pergunta aqui. E só aproveitando o princípio da oportunidade, as questões ambientais da autoridade, elas são extremamente... a autoridade é extremamente preocupada com as questões ambientais. Como é que funciona a autoridade? Deixa eu ver o que tem pela frente aqui. Tá. Então, final da história. Atividades na área são organizadas, realizadas e controladas pela Autoridade Internacional dos Fundos Marinhos, que fica na Jamaica, na ISBA. Como é que funciona essa exploração de recursos minerais? Para cada recurso mineral aprovado, atualmente nós temos 3 códigos. É o código para nódulos polimetálicos, para sulfetos polimetálicos e para crostas cobaltíferas. De uma maneira bem rápida, eu vou tentar mostrar aos senhores. Por exemplo, recursos minerais, nódulos polimetálicos. Foi a primeira regulamentação aprovada, foi aprovada em 2001. Atualmente, tem 13 países que estão listados aqui: Rússia, Coreia, China, Japão, França, Índia, Alemanha, Bélgica, Tonga, Nauru, Reino Unido, que desenvolvem programas voltados para a exploração. Até o momento, não existe nenhum código de explotação. A diferença de exploração para explotação é porque explotação tem o viés comercial. No momento, está sendo discutido na Autoridade Internacional dos Fundos Marinhos o primeiro código de explotação, justamente o código de explotação de nódulos polimetálicos. O segundo recurso mineral que existe uma regulamentação específica é chamado sulfetos polimetálicos, com aquela composição que está apresentada ali: ferro, cobre, zinco, ouro, prata. Quatro países que exploram: a Rússia, a China, a França, a Coreia do Sul.
E é interessante porque os sulfetos polimetálicos, eles ocorrem nas chamadas fontes hidrotermais, que é da junção de placas tectônicas, onde ocorre aquele movimento ainda quase como se fosse um vulcão, nós podemos dizer assim, e, por incrível que pareça, apesar do ambiente extremamente agressivo, existe biodiversidade. Então, os sulfetos polimetálicos, eles interessam pelos minerais presentes, como também pela grande diversidade e características únicas dessa biodiversidade. Nós teremos uma palestra hoje aqui, daqui a pouco, com o professor Ângel Pérez, que ele vai abordar todo o assunto, e o professor Ângel Pérez é o responsável por toda a parte ambiental do programa do ProArea, que é o programa que nós assinamos um contrato recentemente. Então, com certeza, o professor Ângel Pérez, eu não sei se ele vai abordar, ele fez assim que não com a cabeça, mas pelo menos se os senhores perguntarem, ele vai responder. Ele é meu amigo, ele é muito meu amigo. E o último recurso mineral, efetivamente, é o crostas cobaltíferas. A regulamentação foi aprovada em 2012. E o Brasil, ele marcou uma corrida contra o tempo, porque nós tínhamos grande preocupação, como os senhores podem ver naquele mapa com aqueles pontos vermelhos, não dá para apontar aqui. Isso aqui é elevação de Rio Grande, está vendo? Então, esses dados aqui eram de russos. Quem tinha mais informação aqui sobre a elevação de Rio Grande? Russos, alemães e algumas coisas franceses. Nós estávamos na seguinte situação. Nós estávamos correndo o risco de, se o Brasil não se apresentasse para explorar a elevação do Rio Grande, qualquer país poderia vir e fazê-lo. E o interessante é que a Convenção das Nações Unidas, ela faculta ao país estabelecer força naval em torno de instalações, por exemplo, de pesquisa. Ou seja, nós poderíamos ter, na elevação do Rio Grande, algum país que poderia ter uma força naval totalmente desfavorável ao conceito que prevalece no Atlântico Sul, que é a zona de paz e cooperação. Então, nós fizemos, desde 2009, nós começamos a fazer pesquisas para, assim que o código fosse aprovado, nós apresentássemos o contrato. Nós tivemos alguns problemas, o código foi aprovado em 2012, a regulamentação foi aprovada em 2012, e nós conseguimos aprovar o plano de trabalho em 2013, foi um ano, e nós tivemos agora o contrato aprovado dia 9 de novembro desse ano, que foi realmente um motivo de muita alegria, satisfação e crença, porque foi um trabalho de equipe muito interessante e só foi conseguido porque, efetivamente, as pessoas, os ministérios que compõem a CIRM acreditam que o trabalho que fazem é a visão de Estado. Isso é mais uma prova. Esse ProArea é mais uma prova dessa competência da CIRM, assim como o ProAntar, Programa Antártico Brasileiro, assim como o Plano de Levantamento da Extensão Continental, da plataforma. Então, o ProArea, eu já falei bastante aqui, mas tem esses objetivos, não só econômicos, mas também ampliar a presença brasileira no Atlântico Sul. Ele tem todo um contexto político e estratégico. O Atlântico Sul, apesar de distante, todas aquelas ilhas ali, algumas ilhas compõem o tal do cinturão britânico, como, eu não sei se foi o comandante da Marinha ou o almirante Cunha mencionou. Nós não estamos sozinhos no Atlântico Sul. E com a possibilidade de tentar fechar com a África para propor algum processo, eu diria que nós temos a obrigação de ir para o Atlântico Sul, pensar em termos estratégicos, e foi isso, efetivamente, que motivou o Brasil a partir para a elevação do Rio Grande. Além do ProArea, que é o ProERG, existem na verdade, mais um grande programa, que chama o ProCordilheira, que é justamente para tentar conseguir
e nós vamos fazer isso nos próximos 3, 4 anos, uma proposta para sulfetos polimetálicos, que é justamente a ocorrência na Cordilheira Mesoatlântica, que tem toda aquela questão de bioprospecção. Então, esse é o próximo passo que nós estamos. Aqui, rapidamente, os melhores momentos aqui da elevação do Rio Grande. O Brasil, então, apresentou à ISBA em 2013 o plano de trabalho, foi aprovado e esse plano de trabalho foi aprovado em julho de 2014. Ali, na parte esquerda, biodiversidade da elevação do Rio Grande, aqui também alguma biodiversidade da elevação do Rio Grande, nós conseguimos fazer 200 dias de mar na elevação do Rio Grande, e nós fechamos isso em 2012. Então, de 2009 a 2012, houve um grande mutirão com dinheiro do PAC, do Ministério de Minas e Energia, com navios da Marinha, os Sírios, com navio fretado Marião do Frene, e com mais 2 outros navios fretados, nós conseguimos fazer 200 dias de mar na elevação do Rio Grande. Eu estou frisando isso porque, em 2013, ocorreu a vinda do japonês. Mas o japonês não contribuiu para a proposta da elevação do Rio Grande. O final da coleta de dados que nós fizemos aqui terminou em 2012. A vinda do japonês foi uma dessas coincidências. Ele lançou uma luz em cima de algumas outras questões, que é justamente da formação, da origem da elevação do Rio Grande. Então, esse contrato de exploração assinado dará ao Brasil o direito exclusivo de explorar por 15 anos. O que quer dizer isso? Durante 15 anos, o Brasil vai conduzir atividades de pesquisa, eu vou apresentar daqui a pouco para os senhores também, só para conhecer, definir as questões ambientais e partir, depois desses 15 anos, para essa fase de explotação. Esse contrato, basicamente, se resume a uma área de 3.000 km², que é definida no código específico. São blocos, 150 blocos, cada bloco tem que ter 20 km², que tudo isso está previsto e tem que ser seguido na proposta. Esse slide também os senhores já viram, que justamente a assinatura do contrato teve uma repercussão muito grande, porque nós estamos falando de novos tempos, nós estamos falando de uma tecnologia, nós estamos falando de quase como se fosse uma nova corrida para o espaço. As dificuldades podem ser comparadas. A China diz isso. A China, ela diz que, apesar de ter um programa espacial, que ele, inclusive, já tem até pesquisa minério na Lua, eles dizem que, antes de ir para a Lua, eles vão conhecer os fundos dos mares. E, para isso, eles já desenvolveram, na verdade, já lançaram o mini submersível que mergulha mais fundo. Ele vai a 7.000 metros. O japonês, o que o Brasil mergulhou, que veio aqui para o Atlântico Sul, ele mergulha a 6.500 metros, que é o Shinkai, e agora o chinês já... efetivamente uma corrida. Efetivamente uma corrida. E o Brasil agora se encaixou nesse seleto grupo de países. Daí a importância que o secretário-geral da autoridade, que visitou o Brasil para assinar o contrato, e como o comandante Almirante Cunha também mencionou, ele está extremamente feliz porque é uma quebra de paradigma da autoridade. Por quê? A Convenção das Nações Unidas, ela foi criada justamente com esse conceito de patrimônio comum da humanidade, foi para que os benefícios advindos da utilização de recursos minerais dessa área internacional seja compartilhado por todos os países. E o Brasil está mostrando que um país que pertence ao grupo de países latino-americanos do Caribe, eles têm competência para isso. E o secretário Ni, ele acredita que, e por a nossa diplomacia, que o Brasil é muito fácil todos os países gostam de participar de eventos. Então, o secretário Ni, ele acredita que muitos países africanos vão querer e vão poder se apresentar para fazer parte no PROAREA. Existe todo um mecanismo da autoridade que eles incentivam justamente pesquisadores a participar
das atividades dos diversos países. Só para os senhores terem uma ideia aqui, esse plano de trabalho, os 15 anos, ele é subdividido em 3 etapas de 5 anos. Eu tentei colocar aqui o que vai acontecer nos as principais de 1 a 5, 6 a 10. E aqui, os primeiros 5 anos aqui, são as comissões previstas aqui. Então, uma média são 3 comissões, no mínimo, de 40 dias de mar, com aquela finalidade. E é importante o que está escrito ali embaixo: nos primeiros 5 anos serão realizados estudos ambientais, antes de qualquer intervenção. Como eu mencionei, o fato de ser um patrimônio comum da humanidade, o fato de todos os regulamentos serem extremamente rigorosos nas questões ambientais, para os senhores terem uma ideia, sem mentir, eu posso dizer que a cada semestre a Autoridade Internacional dos Fundos Marinhos realiza um workshop internacional em vários lugares do mundo, voltados exclusivamente para as questões da biodiversidade, preocupação de taxonomia, preocupação de padronizar, preocupação de que, quando for para o Código de Explotação, diversas perguntas já deverão ter sido respondidas. Mas já deu 20, mas eu lhe dou mais 2, 3 minutos para concluir. Muito obrigado. É porque eu estou fazendo um resumo de tudo que foi falado hoje aqui. Eu estou pegando várias palestras aqui. E os senhores viram já esse navio, que é o Vital de Oliveira. E eu digo o seguinte: quando nós somos bem intencionados, o universo conspira a favor. A chegada do navio esse ano, a assinatura do contrato, a realização desse seminário, são coisas que o mais brilhante estrategista não consegue, mas o destino está conspirando. Essas oportunidades da palestra do PIB do Mar, nós temos a oportunidade de efetivamente fazer diferença. Nós estamos num cenário extremamente favorável, que é só dar máquinas adiante. Eu vou terminar, eu não posso me empolgar. As pesquisas da elevação do Rio Grande, vai ter muito pesquisas como essa, não intrusivas, né, onde ali quase dá para ver, não sei se é um ROV, né, o meu amigo, o professor Angel Pérez, vai abordar com certeza. O que eu estou falando? Eu estou falando de um grande arrasto tecnológico. Imagine o Brasil partindo para a Lua. É como o Brasil vai partir para Deep Sea. Grande arrasto tecnológico. E o interessante é o seguinte: para todas as etapas do processo, nós podemos identificar pontos importantes, tipo processo de metalurgia, importantíssimo, processos de todos os dutos. Nós temos a Petrobras, nós temos uma companhia, isso é outra coincidência também, que tem capacidade de extrair, trabalhar no pré-sal, que grande parte de grandes questões já estão resolvidas. Nós temos a Vale, que é uma companhia de minério. Nós construímos submarinos. Toda a questão. Então, o Brasil, se nós colocarmos assim, fizer uma análise, aspectos positivos que o Brasil possui, é só questão de priorizar. É só questão de priorizar. Eu já estou fechando aqui. Então, esse é o tal é o novo programa que nós vamos lançar, não sei quando, daqui a uns 3, 4 anos, mas justamente é uma nova proposta que será submetida à Autoridade Internacional do Submarino para explorar sulfetos polimetálicos com toda aquela característica em relação à biodiversidade. Acabei. Então, era isso. Eu gostaria de fechar, efetivamente, dizer que vários acontecimentos estão indicando um rumo a seguir. E com essa fala, eu agradeço a oportunidade. Maravilha. Desculpe. Não, imaginei, eu que agradeço, e inclusive o seu entusiasmo me entusiasma também. Eu acho Perfeito. que a gente está num momento do país que a gente precisa de entusiasmo. Eu queria até oferecer uma contribuição aqui da Fundação Instituto Fernando Henrique Cardoso, que o nosso gerente de marketing, ele faz mergulho. Ele diz que vai a 40 metros de profundidade. Com um pouco de treinamento, a 4.000 ele chega. Eu acho que... Então, vocês podem ficar com o nosso gerente de marketing, que deve ter saído aqui. Ele já está aí?
Então ele não vai aceitar a provocação, tô- mas como tá gravado, ele vai saber. Eu já vou anotar aqui, só vou pedir Ele para ele dar uma ele rúbrica. Ele é baiano, então ele é uma pessoa que conhece o mar e Tá no tá nas time. mãos da Marinha. Tá no time. Tá no time. Tá no nas time. mãos da Marinha. Muito Muito obrigado, obrigado, uma hein? salva de palmas.